Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier, nessa noite de quinta-feira, uma noite fria, mas acolhedora. Gostaria de avisar a todos que amanhã será o nosso dia da cesta básica, né? E quem puder colaborar de alguma maneira, a gente fica agradecido. São mais de 20 cestas, famílias que são acolhidas, e é sempre importante essa colaboração de todos para que a gente consiga manter essa assistência para essas pessoas necessitadas. Vamos dar início então aos trabalhos da noite através da oração. Acompanhe em pensamento, repetindo as palavras na mente, pois onde há dois ou mais em nome de Jesus, ele se fará presente. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso conselheiro, nosso guia, nosso caminho. Nós te agradecemos mais uma vez pela saúde que nos destes, pela família que nos enviastes, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, por enviar o Consolador prometido e fazermos parte desta grande família. Rogamos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós, nossos familiares, nossos amigos e também aos nossos inimigos, Tuas bênçãos de amor, tranquilidade, sinceridade, paz, carinho. Rogamos a Ti também, Senhor, que ilumine nossos caminhos e nos ajude a travessia árdua da vida enquanto encarnado. Rogamos a Ti que nos fortaleça na fé, para que possamos superar os nossos erros, os nossos vícios e as nossas maldades. E que possamos sempre estar ao Seu lado, junto de Ti, rumo ao Teu reino prometido, Senhor. Em Teu nome, em nome de Deus, em nome de Francisco Cândido Xavier, damos por aberto então os trabalhos de estudos doutrinários no Centro Espírita Chico Xavier, na noite de quinta-feira. Esta noite temos a honra de receber o nosso irmão Alfredo, também conhecido como Feijão, sobrenome, que vem do Centro Espírita Allan Kardec, é apelido de Balneário Gaivota, é isso? É, Alfredo. E vai nos falar sobre vícios modernos e vazio interior. Seja bem-vindo, vamos vibrar com ele essa hora, essa energia boa para que ele possa transmitir aquilo que produziu para nós com tranquilidade, serenidade e sabedoria. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria rever os companheiros do Chico Xavier, e já que aqui é uma noite fria, trazer um pouco do calor da beira-mar, porque a beira-mar é sempre mais quente do que o interior. Hoje estava bom no amanhecer, 4 graus centígrados, Sombrio, não, 5 hoje, 4 foi ontem. Sombrio estava 13, com certeza aqui devia estar menos, e a terra da minha amiga Graciali, Nova Veneza, devia estar quase negativo, né, mas eu vinha, durante toda semana eu vinha pensando como é que eu ia fazer a introdução do nosso assunto desta noite, e eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo botou o celular no modo avião? Já? Pois é. Quando fala assim vícios modernos, nosso maior vício qual é? É o celular. Se Rodin, que é o escultor francês, ele tem uma estátua célebre que é o pensador, uma pessoa sentada com a mão na cabeça pensando.
Se ele tivesse nascido aqui no século XXI, final do século XX, início do século XXI, ele não ia fazer a estátua do pensador, não. Ele ia fazer a estátua do internauta, alguém sentado com o celular na mão. Porque, olha, quando a gente anda na rua, todo mundo parece que está olhando para os pés, não é para os pés, está olhando para a tela do celular. E aí eu pensei, como é que eu vou introduzir o assunto? Nós estamos em época de Copa do Mundo. Com certeza todo mundo está satisfeito com a vitória de ontem, de 3-0. E eu vou contar para vocês, eu não pude ver o jogo. Primeiro, no primeiro tempo eu estava substituindo um colega no grupo de estudo que não pôde ir. Aí quando eu cheguei em casa para ver o segundo tempo, faltou luz por 2 horas em Balneário Gaivota. Aí não tinha energia, não tinha celular, não tinha TV, não tinha nada. Olha, se eu fosse um cara mais jovem, com certeza, naquele momento eu ia já estar com uma crise de abstinência. Porque tem gente que não consegue ficar sem estar olhando para o celular. Eu sei que tem gente aí que vai fazer um esforço para ficar esses 40 minutos sem ver o celular. Então, o que eu pensei? Celular, estamos em Copa do Mundo, tem aquela música Brasil Conhece, que foi criada por um DJ de Belo Horizonte, e está sendo um sucesso. É uma música bem simples, a letra da música é o nome dos atletas da seleção brasileira, e o ritmo é um ritmo viral da internet, que é o funk. Aí o que eu pensei? Disse, olha, quem não tem coragem para criar, tem que ter peito para copiar. E eu peguei o estilo da música, peguei o ritmo, a letra, que era os atletas da seleção brasileira, e fiz uma música, que eu trabalho com a IA, com os atletas da seleção espírita, que eu vou tocar para vocês. Não se assustem, porque o ritmo das minhas músicas não é para o pessoal da minha idade. O pessoal da minha idade gosta de quê? MPB, samba canção, bossa nova. E como nós sabemos que o jovem não vem ao centro espírita, então, se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Então, normalmente eu produzo músicas para jovens. É funk, todos esses pop. E hoje vocês vão ter o privilégio de ouvir pela primeira vez, depois de mim, é claro que fiz, a música Espíritos com E, como a da Copa Brasil Conhece, a nossa música é Espíritos com E. Eu vou chegar meu microfone aqui perto, que é para chegar na internet também. Deus, causa primaria, inteligência suprema, Jesus, divino mestre, espírito de verdade, Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Herculano Pires, Hermínio de Miranda, João Nunes Maia, Yolindo Amorim, Espírito Emanuel, Espírito Joana de Andes, Espírito Adé Luiz, Espírito Fenelon, Espírito Humberto de Campos, Espírito Neio Lúcio, Espírito Manuel, Filomeno de Miranda, Espírito Mirabéis, Espírito Bezerra de Menezes, Espírito Viana de Carvalho, Espírito Amélia Rodrigues, Espírito Memem. Com certeza, ninguém vai discutir que essa seleção vai levar o Brasil a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, porque é a melhor seleção que nós temos. Os outros países que se cuidam, né? E o Brasil está chegando com tudo. Provavelmente o nosso país não ganha a Copa do Mundo, mas nós vamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Então, hoje vamos falar dos vícios modernos e também do vazio existencial. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, as questões entre 614 e 685, ele diz que os vícios são o desrespeito das leis divinas, que são fundamentais para o nosso equilíbrio. À medida que a gente desrespeita as leis divinas, a gente se desequilibra, e aí vem os vícios. E a respeito dos vícios, ele coloca
na pergunta 913, ele pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar mais radical? E os espíritos respondem: o egoísmo. Mas por que o egoísmo é esse vício que a gente tem tanta dificuldade de combater? Porque ele é uma herança da nossa passagem pelo reino animal. Enquanto estávamos no reino animal, nós não tínhamos livre-arbítrio, nós não tínhamos a capacidade de escolha. Então, vinha o instinto nos dizer: olha, sobrevive. E aí, para nós, enquanto no reino animal, a sobrevivência era fundamental. As fêmeas até já tinham um pouco de sentimento para com as crias, mas o egoísmo imperava. Chegamos no reino nominal, nós somos espíritos jovens, porque a chegada no reino nominal foi quando? Há 200, 300 mil anos. E começamos a exercitar o livre-arbítrio quando a Terra passou de mundo transitório para o mundo primitivo. O mundo primitivo tem, a nossa civilização tem em torno de, na melhor das hipóteses, 30 mil anos aproximadamente. Então, é pouco tempo. Claro que nesse período tivemos milhares de encarnações, mas o egoísmo está tão fundo na nossa alma que ele acaba se desdobrando em todos os outros vícios que nós temos. E hoje em dia, para completar, a nossa civilização se transformou em muito materialista. E o materialismo acaba fazendo com que a gente esqueça que nós somos um espírito imortal. O espírito não morre. O nosso corpo é como a roupa que nós estamos usando hoje. Hoje nós botamos um sobretudo, amanhã está um pouco mais quente, a gente bota uma roupa mais leve, e quando chegar o verão, partiu para a praia, né? Com uma bermuda e uma camisetinha de manga curta. Então, o nosso corpo é como essa roupa que nós usamos. Só que a gente leva muito tempo para poder evoluir. Então, a sociedade atual, ela nos pede o quê? Que acaba aumentando os nossos vícios. O consumo excessivo. Esse corpite de bailarina espanhola, eu disse brincando quando eu cheguei, que eu era muito bem tratado pela minha esposa, depois que eu casei eu engordei, mas a culpada não é ela, a culpada sou eu mesmo. Porque, olha, eu amo uma porta de geladeira aberta. Quem é que não ama? Não tem coisa melhor que uma porta de geladeira. Então, quando a gente quer botar algum recado, onde é que a gente bota? Ou bota no celular, ou bota lá na porta da geladeira, porque no mínimo 3, 4 vezes por dia, a gente vai abrir a porta da geladeira, não é? Aí, além do consumo, nós temos também a hiperestimulação digital. As redes sociais nos estimulam tanto que a gente acaba, muitas vezes, deixando de fazer uma série de coisas para ficar ali, passando na tela do computador. Computador não, smartphone, porque pesquisas colocam que 90% dos brasileiros utilizam o smartphone para se conectar à internet. E é claro que a maioria vai para onde? Para as redes sociais. Porque vocês já perceberam que as redes sociais substituíram a janela? Eu sou do tempo em que a gente, para saber das fofocas, ou ia lá no bar conversar, ou ficava debruçado na janela, vendo as pessoas falar e contando as histórias, as fofocas. Hoje em dia, tu tem a fofoca na tela do teu celular. E por que nós temos a hiperestimulação digital? Que nós só botamos coisa boa nas redes sociais. Na rede social todo mundo é feliz, não é? Parece que o planeta já chegou no mundo de regeneração, porque as mulheres bem pintadas, bem arrumadas, muitas vai no restaurante, fotografa o prato para fazer inveja nos outros, aí durante todo o resto da semana fica comendo pirão d'água. Mas tu tem que postar aquele vídeo bonito lá para causar inveja nos outros, não é assim? Porque se comeu, não postou, não comeu. Comeu, postou, comeu. Assim que funciona a cultura das redes sociais. Então, tudo isso acaba nos prejudicando. É um vício, por exemplo, o excesso de trabalho. Também é um vício.
Os vícios químicos, álcool, drogas, são os vícios modernos. E tudo isso, por que nós vamos para os vícios? Porque aí antes de chegarmos na segunda parte da nossa exposição doutrinária, é importante a gente lembrar quais são aquilo que o egoísmo gera. Que o egoísmo em nós, ele gera o quê? Uma necessidade constante de satisfação pessoal. Nós precisamos, hoje em dia, a cultura diz que nós somos obrigados a procurar a felicidade. Apesar de que o espírito François Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a felicidade ainda não é deste mundo. Por quê? A Terra é um mundo de provas e expiação. Nós estamos aqui para provar a nossa força de vontade de conquistar a felicidade e expiar o quê? Os erros que nós cometemos no passado. Porque hoje em dia, todos nós nos consideramos bonzinhos, não é? Mas se a gente olhar o nosso passado espiritual, aí que a gente compreende a bondade de Deus, nos dando o véu do esquecimento, porque se nós fôssemos analisar o nosso passado, eu fui um assaltante, eu fui um assassino, eu fui um ladrão, eu fui alguém que estuprou, que matou, que destruiu. Tudo aquilo que a gente lê nos livros da história, a gente acha que foram os outros que fizeram. E olha, e se bobear, lá na época de Jesus, quando perguntaram para nós quem é que queriam que salvasse, Jesus ou Barrabás, é claro que nós escolhemos Barrabás, porque até hoje ainda não conseguimos compreender os ensinamentos de Jesus. Nós, nas casas espíritas, estamos sempre estudando o Evangelho, estudando as obras de Allan Kardec, mas é só estudando, porque ainda não conseguimos colocar dentro da nossa mente e também nem dentro do nosso coração. Se tivesse colocado já dentro da nossa mente, nós íamos agir como espíritos imortais. Íamos compreender que nós temos necessidades que precisam ser satisfeitas. Alimentação, roupa, locomoção, tudo isso é necessário, é importante. Mas as necessidades espirituais, a gente deixa de lado. É melhor ver a novela, é melhor assistir um jogo de futebol, é melhor ficar subindo a tela no nosso smartphone. E o que a gente tira durante o dia ou durante a semana para a nossa elevação espiritual? Eu venho toda quinta-feira aqui no Centro Espírita ouvir a explanação. Parabéns! Estão tirando 1 hora por semana para a sua evolução espiritual. E as horas restantes do seu dia? O que nós fazemos? Procuramos estudar, porque a doutrina espírita é o quê? É um mapa para o nosso retorno à pátria espiritual. Porque quando a gente vai viajar, o que a gente faz? Prepara a mala com a roupa que vai usar no local para onde a gente vai. A gente faz um roteiro das cidades que a gente quer conhecer e tudo que a gente vai fazer. E nós fazemos isso em relação à nossa vida espiritual? Não, por quê? Porque, infelizmente, os nossos vícios ainda são bastante grandes. E para que a gente possa colocar dentro da nossa mente tudo isso aqui que eu estou comentando, nada melhor do que uma música. Porque quando vocês ouvirem uma música, a pessoa, olha, Feijão disse tal coisa. Então, vamos ouvir uma música que representa essa primeira parte, que é a respeito dos vícios modernos. Eu não tenho nenhum. Vocês têm vícios, eu não tenho. Eu tenho necessidades. Então, vamos ouvir a música que trata a respeito do vício em nós espíritos.
Nas cidades iluminadas pela tela fria, o homem corre em busca de alegria, mas traz no peito a sombra da aflição, pedindo paz ao mundo da ilusão. Procure luzes, sons e distrações, alívio breve às próprias emoções. Mas quanto mais se perde no exterior, mais sente o eco triste da dor. Kardec revelou com clareza e luz que o egoísmo o coração seduz, e toda alma distante do amor transforma o próprio sonho em dissabor. O vício nasce quando a paixão se afasta da verdade e da razão. O que era força para evoluir converte sem prisão a consumir. Joana fala ao ser fragmentado, que vive interiormente cansado, buscando no prazer compensação para esconder a própria solidão. André Luiz mostrou no além da vida a consciência triste consumida, presa aos desejos que cultivou nas sombras que o vazio alimentou. Mas o evangelho acende nova aurora, chamando o espírito que sofre e chora, pois só o amor, a fé, a caridade preenchem a alma com serenidade. Então reforma o tempo interior, educa o pensamento pelo amor, porque somente a luz da renovação pode curar o abismo do coração. A luz da renovação pode curar o nosso interior. Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, nos traz 16 livros, que é a chamada série psicológica, e que ela nos convida a olhar para dentro de nós. Por que nós temos o vazio existencial? Porque a gente não sabe por que está aqui na Terra, qual é a nossa função, por que eu tenho problemas na família, por que muitas vezes eu sou um desajustado socialmente. E tudo isso nos leva a quê? A, muitas vezes, as doenças mentais, muitas vezes leva muitas pessoas ao suicídio. Então, para que a gente possa compreender melhor a nós mesmos, nós precisamos nos descobrir. Mas é difícil, porque todos nós somos mestres em analisar os outros. E temos muita dificuldade de nos olhar no espelho, para poder compreender realmente que nós somos um espírito imperfeito. Kardec nos esclarece, entre as perguntas 100 e 113 do Livro dos Espíritos, que os espíritos são divididos em 3 grandes classes principais. Os espíritos imperfeitos, que são a base da pirâmide, que eu diria que são 95% da população do entorno da Terra, não só espíritos encarnados, mas também espíritos desencarnados. Depois, o espírito evolui um pouco mais, chega na categoria dos bons espíritos. Aí nós temos exemplos. Eu citei aqui aquela nossa seleção de escritores encarnados e espíritos desencarnados. Aqui nós podemos dizer que são considerados os bons espíritos, que vêm nos esclarecer, nos mostrar o porquê que nós estamos aqui, para onde é que nós vamos, por que nós sofremos. E depois tem a categoria superior, que são os espíritos puros, que a gente só conhece um, Jesus, que é aquele espírito que começou como nós imperfeito, chegou à categoria do bom espírito e hoje, como espírito puro, ele não precisa reencarnar. Mas o que aconteceu? Por amor. Jesus abdicou por um tempo de estar entre as estrelas e veio nos mostrar o que nós precisamos fazer para preencher esse vazio interior. A gente só preenche o vazio interior quando a gente compreende e coloca em prática a lei de amor.
Tanto que ele nos deixou 2 exercícios. Eu não digo mandamentos. Jesus nos deixou 2 exercícios que a gente tem muita dificuldade de fazer. Que é amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus ainda é um pouquinho mais fácil. Porque nós estamos lentamente mudando a nossa compreensão de Deus. Quando estávamos entre os povos pagãos, o céu era composto de centenas de deuses. Éramos politeístas. Tinha Deus para tudo. Aí depois, quando encarnamos entre os hebreus, começamos a aceitar a ideia de um Deus único. Só que naquela época a gente era semi-selvagem. Para dar uma boa opinião. Porque éramos selvagens. Mas éramos semi-selvagens. E aí a concepção de Deus tinha que ser um Deus vingativo e cruel. Como era Jeová. Não era nada mais, nada menos que o espírito protetor daquele povo. E aí vem Jesus, diz que Deus é um pai, melhorou. Pai, de vez em quando, Deus não tem que dar. Hoje em dia, se tu não tapa no filho, acho que tu vai para o conselho tutelar. Mas eu sou do tempo que eu morava na casa da minha avó, minha mãe vinha uma vez por mês ver como é que eu estava e aproveitava e me dava uma surra por tudo aquilo que eu tinha feito durante o mês. Eu já sabia que ela ia pisar no pescoço, levantar o pé, e nem por isso eu fiquei com problemas, com sequelas. Tinha a dor da surra, mas aprendi muita coisa, que a gente tem que ser sério, honesto, correto. Então, a vara de marmelo tem a pedagogia de nos ajudar. E hoje em dia, infelizmente, quem manda na casa não é o pai e a mãe, quem manda na casa é o filho. Eu tenho neto, eu sei. Eu faço as vontades do neto. Com um pouco de disciplina, mas quem manda nas casas são as crianças que têm liberdade total. E a doutrina espírita nos esclarece. Eles têm que aprender a ter responsabilidade, senão que adulto vai ser produzido numa casa em que tudo que ele quer a gente dá. Quando ele vai para a sociedade, ele quer fazer a mesma coisa. E aí, todo mundo fazendo a mesma coisa não dá certo. Por isso que nós estamos tendo aí tantas dificuldades de relacionamento, porque estão faltando limites para as nossas crianças e para os nossos jovens e para os adultos que também aqueles que já estão adultos, que é a geração Z, que também foi criada sobre essa pedagogia. Então, precisamos um pouco de disciplina. Foi aquilo que Emmanuel pediu ao Chico Xavier, que é o protetor da casa. Emmanuel, quando convidou o Chico para trabalhar, ele disse que tinha 3 coisas que ele precisava do Chico. Primeiro, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina. Então, isso é importante para nós. Aí tem mais uma outra do Chico Xavier. Diz que o Chico Xavier já estava cansado, tinha psicografado 50 ou 100 livros, não sei. Ele disse, mano, eu vou parar. O irmão disse para ele, olha, tu tem livre-arbítrio. Mas só tu não te esquece que tu foi desapropriado por nós. Tu veio para trabalhar para nós. Se tu quiser parar de trabalhar, não tem problema, vai morrer. Tu não tem mais utilidade. Aí o que Chico fez? Continuou trabalhando até o final da vida. Então, isso é importante. Para nós, trabalhadores da doutrina, nós também fomos desapropriados. E temos que produzir. Senão, quando a gente chegar lá na pátria espiritual, nosso destino não é simplesmente sair daqui, passar para o lado de lá e se transformar num trabalhador. Nós vamos aí vagar. Alguns anos pelo umbral, até a gente compreender que precisa de ajuda. E olha, tem informação de que já existem, foram criados hospitais de tratamento para espírita falido. É o Rimaina da espiritualidade. Então, ou a gente faz a coisa certinha e passa para o lado de cima, ou vai para o Rimaina da espiritualidade. Nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos. Então, para preencher esse vazio espiritual, nada melhor do que o conhecimento da doutrina espírita. E Joana de Ângeles pede para a gente olhar para dentro de nós e ver os nossos defeitos, as qualidades, a gente sabe. Os nossos vícios e defeitos, todos nós temos. Somos espíritos imperfeitos. Eu sempre digo que, na melhor das hipóteses, em torno de 50% das nossas ações do dia são positivas. Os outros 50% são negativas, então. E com o conhecimento da doutrina espírita, os pontos principais,
só para a gente recordar, tem gente aí que pode estar começando agora, é a existência de Deus, que Kardec coloca como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi o primeiro atleta que eu coloquei na música inicial. A imortalidade do espírito, não morremos, a gente só troca de roupa, troca de corpo. A reencarnação, que é a maior prova da justiça divina, que nos dá tantas oportunidades quantas nós precisamos para poder fazer a nossa evolução. Só que, claro, cada vez que a gente perde uma reencarnação, a conta aumenta. Nós vamos ter que vir na outra pagando 2 prestações no crediário da justiça divina. E tem também, como o espírito é imortal, o outro princípio é uma decorrência, é a comunicação entre os 2 planos da existência. Normalmente aqui tem um grupo mediúnico, eles se comunicam no dia do grupo mediúnico, mas não significa que eles não estejam aqui. Normalmente, a plateia espiritual tem muito mais espíritos que na plateia material. E ainda tem a turma da plateia virtual também, que hoje em dia a doutrina espírita coloca que existem 2 planos da existência, o material e o espiritual. Eu coloco um terceiro, que é o virtual, que é uma ponte para que as pessoas recebam o conhecimento da doutrina espírita. E é interessante, é importante a utilização desse canal, porque permite que muitas pessoas que não podem vir ao centro espírita recebam a mensagem dos espíritos para fazer a sua evolução. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, a gente encontra um pouco de paz. Não vamos encontrar aquela paz tranquila, porque a Terra é o mundo de provas e expiação. Então, aqui não é um lugar de paz. Quando a gente pede, por exemplo, para Deus, Deus me dá paciência. Hoje em dia ninguém tem paciência, não é? Paciência anda curta. E quando a gente pede para Deus paciência, o que Ele nos dá? Nos dá uma cadeira para sentar, uma musiquinha suave para ouvir? Não. Deus nos dá problema para a gente exercitar a paciência. Então é assim que as coisas funcionam, para que a gente possa conseguir. Melhora tudo isso, faz o que? Melhora a nossa espiritualidade. Aí, com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, a gente preenche esse vazio espiritual. E aí, quem que vai embora? A angústia, a frustração, o medo, a ansiedade. Eu estava comentando com uma amiga, trabalhadora da casa espírita, que teve que tomar um remédio que estava com uma crise de ansiedade. Eu disse, olha, mas nós temos as ferramentas da doutrina espírita para a gente combater a ansiedade. Não precisamos de produto químico. Mas, infelizmente, como são os produtos espíritos imperfeitos, é bem mais fácil eu tomar um remédio para ansiedade do que eu exercitar o controle das minhas emoções, não é assim? O que mais? E também André Luiz, na série Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, ele coloca que nós somos presos aqui à distração contínua. Nós não temos foco nas coisas, temos foco de atenção. Hoje em dia, como a gente rola muito a tela do nosso celular, a nossa atenção fica presa por segundos. Antigamente, o Divaldo coloca que antigamente, a cada meia hora nas suas exposições, ele tinha que dizer alguma coisa engraçada porque o povo estava dormindo. A gente dorme, não dorme? E conta Divaldo que já no final da sua vida, ele teve que diminuir para cada 15 minutos dizer alguma coisa alegre que é para o pessoal acordar. Por quê? Porque estamos sendo cada vez mais rápido e hoje em dia a gente percebe que, pelo menos a gente que coloca nas redes sociais, uma exposição muito longa, que nem a minha está aqui, metade do pessoal que estava na rede social já pegou e já foi embora, e vai pegar uma outra coisa. Então, para que a gente, aqueles que estão agora nas redes sociais não saiam ainda, nós vamos encerrar. E vamos encerrar com mais uma música, agora uma musiquinha
mais calma, mais tranquila, para a gente se preparar para o passe aqui coletivo ou é na Câmara? Se preparar para o passe, preparar para voltar para casa, uma musiquinha para a gente encerrar e completar tudo isso que nós colocamos aqui, cujo nome é Libertação. Esse violão em homenagem à Graça. No brilho inquieto das telas vazias, a alma vagueia entre noites e dias, buscando no mundo prazer e emoção, mas sente distante a paz do coração. Joana descreve o homem dividido por mil sensações, interiormente ferido, vivendo em ruídos de agitação, sem ouvir da alma suave canção. Procura-se fora o que mora no ser, valor, identidade, razão de viver, e os vícios surgem com neva sem fim, tentando esconder o deserto íntimo em si. Na ânsia do excesso e da satisfação, a mente se perde na compulsão. Quanto maior o vazio interior, mais cresce a sede de falso amor. André Luiz viu além da matéria, a dor que acompanha a consciência etérea, mostrando que o homem carrega consigo as sombras que fez de seu próprio abrigo em libertação. No invisível além, espíritos presos ao mal que contém, sintonizam dores, perturbação e aflição pela força mental da inferior vibração. Emmanuel ensina que o pensamento constrói silencioso o próprio tormento, ou cria caminhos de luz e bondade na força viva da espiritualidade. Mas o Cristo convida a renovação, a reforma íntima e a oração, pois só o amor, a caridade e a luz curam a alma e conduzem a Jesus. A música diz que Cristo nos convida à renovação, que a gente consiga trabalhar um pouco mais rápido, para chegar mais rápido à condição de bom espírito. Que a paz esteja com todos. Excelente tema, Feijão. Eu percebo na minha profissão que a ansiedade que a população está vivendo atualmente é extremamente importante. Assim, as pessoas tomam um remédio para conter a ansiedade. 80% da população que consulta, né? Não da população, dos que nos procuram para auxiliar. E isso é uma coisa tão normal que às vezes esquece até de falar que está tomando um remédio, porque aquilo aí é normal. Aí toma um remédio para acordar, de manhã cedo, um remédio para melhorar o humor e um remédio para dormir. E tudo isso é provocado, grande parte, por esse vazio interior. Esse vazio interior que a gente tem porque a felicidade não é desse mundo. E quando a gente virar a chave e compreender que a nossa verdadeira vida não é a vida material,
e sim a vida espiritual, esse vazio vai se esvaziando. E aí sim, nós temos o nosso modelo e guia para seguir de exemplo e fazer aquilo que ele veio nos mostrar. E esse nosso modelo é o ser mais perfeito que já pisou nessa terra e se chama Jesus. Só através dos atos e dos ensinamentos dele, pois o seu fardo é leve, só através dele que conseguiremos preencher esse vazio interior, porque o reino dele não é deste mundo. Obrigado, Feijão, mais uma vez, te agradecemos por ter se deslocado até aqui e ter dado essa explicação para nós. Vamos dar sequência, então, mantendo esse nosso pensamento elevado a Deus, elevado a Jesus, nosso modelo, nosso guia. E através da força do nosso pensamento, imaginemos que somos uma luz a brilhar, a irradiar energia. Que essa energia benevolente, benfazeja, inspirada por Jesus, possa chegar a todas aquelas pessoas às quais os nomes estão na caixa, em frente ao salão, encarnados e desencarnados. Eles possam receber esse momento, esse carinho, esse apoio, esse conforto, através da força do nosso pensamento. Irradiamos também essa energia benfazeja para todos os líderes mundiais, para que eles possam raciocinar de uma forma mais tranquila, reduzindo assim a agressão mútua que existe entre os países, que se degladiam em guerras fratricidas, que eles possam encontrar o caminho da paz. Rogamos e irradiamos essa energia aos nossos governantes, em todas as suas esferas, nacional, estadual e municipal, para que possam encontrar o melhor caminho para a coletividade humana e o desenvolvimento social. Rogamos em benefício das nossas crianças que estão a chegar no mundo, que elas possam encontrar um lar com harmonia, tranquilidade e serenidade. Rogamos também em benefício dos idosos que já cumpriram o seu papel na sociedade e que muitas vezes estão abandonados nos lares, distante dos seus familiares, que eles possam ter uma vida digna. Rogamos em benefício das pessoas que estão hospitalizadas nos hospitais, para que elas possam amenizar a sua dor. Rogamos também em benefício dos centros espíritas, que eles possam manter as suas portas abertas, acolhendo as pessoas, orientando e ensinando o Evangelho de Cristo. Rogamos a nós mesmos, à nossa família, ao nosso lar, aos nossos amigos, nossos vizinhos e também aos nossos inimigos, que possamos nos reconciliar com eles enquanto no caminho. Rogamos aos suicidas que, num ato impensado, cometeram essa crueldade contra as leis de Deus, que eles possam ter uma nova oportunidade e se renovar. E rogamos, em especial, a todas as vítimas do terremoto que acaba por assolar a Venezuela, um país sofrido, que essas nossas energias possam chegar até lá,
amenizando as dores das pessoas que desencarnaram e de seus familiares que não sabem aonde encontram muitos desaparecidos. Que as nossas rogativas sejam encaminhadas ao plano espiritual através da prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que nossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, com aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Mantendo esse pensamento elevado a Deus, a Jesus, rogamos aos espíritos amigos, benfeitores que aqui se encontram, que possam magnetizar, energizar, derramar sobre as águas que estão na entrada do salão a energia necessária, o bálsamo consolador, que vai amenizar as dores do corpo e do espírito, conforme o merecimento de cada um. Façamos, nesse momento, a nossa prece íntima e as nossas rogativas a Deus, como humildes servos que somos, desprovido de arrogância e com humildade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair quando em tentações, e livra-nos da prática do mal, hoje e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Cristo, Filho de Deus, em nome de Francisco Cândido Xavier, dos mentores espirituais dessa casa, damos por encerrado, então, a primeira parte dos estudos doutrinários no Centro Espírita Chico Xavier, nesta noite de quinta-feira. A seguir teremos